Fala galera, eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil. No vídeo de hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre os primeiros momentos da República no nosso país. A gente vai falar sobre um período conhecido como República da Espada. Beleza, galera? Vamos lá. Em primeiro lugar, para eu compreender esses primeiros momentos da República no Brasil, é importante ter uma visão contextual ou contextualizada do processo que levou ao fim do Império aqui no nosso país. É preciso dizer que durante o século XIX, a mão de obra escrava e o Império como regime de governo eram dois elementos ou duas instituições que se retroalimentavam, ou seja, uma alimentava a outra. Quer dizer, a escravidão era a mão de obra predominante no nosso país e o Império era um regime político, jurídico e social que garantia digamos assim, o funcionamento dessa sociedade dentro desses marcos, né? Então, a proclamação da República é o resultado da crise dessa equação, escravidão e monarquia, né? Com a consolidação do capitalismo e o fortalecimento do trabalho assalariado no mundo inteiro, especialmente na Europa, ganha força, ou cada vez mais força, movimentos que pedem o fim da escravidão. Da mesma forma que os governos republicanos na Europa, assim como os governos republicanos na América Latina, decorrentes da luta de independência, também vão dando força a movimentos que pedem o fim do Império no Brasil. Então eu posso dizer, por um lado, que a escravidão é o que sustenta o Império e o Império é o regime político que garante a permanência ou a manutenção da escravidão. Mas eu não posso dizer que o movimento abolicionista e o movimento republicano sejam a mesma coisa, porque essa é a singularidade, ou uma das singularidades da sociedade brasileira. Aqui no Brasil, nem todo abolicionista defendia o fim do Império, assim como nem todo republicano defendia o fim da escravidão. Então essa é uma das singularidades do nosso processo, do processo que levou o Brasil até a República. Um outro elemento importante que contribuiu para a proclamação da República no Brasil é a Guerra do Paraguai e o protagonismo dos militares. É importante dizer que a Guerra do Paraguai é muito importante para a história do Brasil. Se por um lado a participação do Brasil da Tríplice Aliança no Paraguai dizimou 60% da população masculina desse país e condenou um país que caminhava para um desenvolvimento soberano, independente, para todo um período histórico de pobreza, desigualdade. Por outro lado, a gente precisa dizer que a Guerra do Paraguai contribuiu muito para um sentimento nacional no Brasil, para um sentimento de nação, para uma noção de integração do povo brasileiro. Porque a Guerra do Paraguai, pelas visões dos historiadores atuais, ela é a nossa grande guerra. É a grande guerra de conformação das nações aqui na nossa região. Não à toa, o Brasil anexa um pedaço do território paraguaio e também cria um partido pró-brasileiro dentro do Paraguai, que é o Partido Colorado. Então, a Guerra do Paraguai ela é a grande guerra nacional, a grande guerra das nações da América do Sul, né? Ou seja, no caso brasileiro, a Guerra do Paraguai cria entre uns setores da elite brasileira, sobretudo, um sentimento de nacionalismo, um sentimento de unidade nacional, um sentimento da existência de um povo que é integrado. Por que isso acontece? Porque durante a Guerra do Paraguai, muitos escravos, muitos ex-escravos, muitos peões, gaúchos, camadas populares da nossa sociedade combatem na Guerra do Paraguai, e essa convivência entre soldados e escravos, entre escravos e senhores, senhores e militares, militares e esses setores mais populares da nossa sociedade, cria a ideia de integração social na sociedade brasileira. Um fato marcante disso é a permissão de participação de negros e ex-escravos no exército brasileiro. Então, essa convivência
influencia a sociedade brasileira, assim como influencia os militares. E os militares passam a assumir um protagonismo crescente na sociedade brasileira e que vai fazer com que eles tenham um protagonismo muito importante na proclamação da República, né? Dito isso, a gente, com a proclamação da República em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca assume o governo provisório, né? O Marechal Deodoro da Fonseca é uma figura muito de destaque dentro do Exército Brasileiro, lutou na Revolução Pernambucana e lutou na Guerra do Paraguai. O Deodoro da Fonseca é uma dessas figuras típicas da história brasileira que defendia um lado do conflito e que muda de lado, e a mudança de lado do Deodoro desequilibra esse conflito e acaba favorecendo o movimento republicano, mas o Deodoro é um monarquista que muda de lado nos últimos momentos ali do Império Brasileiro. Então ele não é qualquer militar, ele é um militar de relevo, né? E expressa um pouco desse movimento que levou à República, né? Ou seja, quem compõe esse primeiro governo, quem compõe esse governo provisório, são aqueles atores que participaram do movimento republicano, ou seja, são sobretudo fazendeiros, em especial os fazendeiros, aqueles ligados ao café, mais militares e jornalistas que compõem uma certa classe média brasileira que vai ganhando cada vez mais força no final do século XIX e início do século XX, que vão ganhar cada vez mais força a partir da República. A grande política, digamos assim, em matéria econômica, nós podemos dizer que a grande política do Deodoro, à frente do governo, é uma política chamada de encilhamento, que foi levada adiante por um dos grandes juristas e escritores da história brasileira, que é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa era ministro da Fazenda do Deodoro da Fonseca e liderou essa política do encilhamento. A política do encilhamento, de maneira muito simples, pressupunha uma política de incentivo à indústria, a partir da concessão de empréstimos, ou seja, uma política de crédito, para que aqueles empresários ou aqueles brasileiros que queriam abrir uma indústria ou abrir um negócio pudessem usar esses recursos ou ter como essa fonte para ter seu capital inicial. O problema é que esses empréstimos foram feitos da forma como se chama de fundos perdidos, a fundo perdidos, e muitos desses empréstimos que foram contraídos não foram pagos. Então o calote fez com que boa parte dessa política de encilhamento fosse um fracasso, né? Um outro elemento marcante do governo do Deodoro é a convocação de uma Assembleia Constituinte no ano de 1890. Né? Essa Assembleia Constituinte tinha como objetivo encerrar o governo provisório, e ela faz isso, né, a partir de uma eleição indireta, ou seja, presta atenção para esse detalhe, porque esse não é um detalhe menor, né? A partir do Brasil República, nós podemos falar de uma participação crescente da sociedade civil na política a partir do voto, né? Então, a forma como a gente vai eleger os nossos governantes vai ter um destaque importante a partir desse momento, né? O Deodoro, no caso da Assembleia Constituinte, o Deodoro vence Prudente de Moraes a partir de uma eleição indireta, ou seja, o Deodoro não é eleito pela maioria da população brasileira, ele é eleito pelos próprios deputados constituintes. Em 1891, essa Constituição ela é promulgada pelo Deodoro da Fonseca e ela institui alguns elementos muito importantes para esse novo Brasil que vai começar a se formar a partir da República. Uma delas é o federalismo, né? A gente institui a criação dos Estados Unidos do Brasil, esse é o nome do nosso país nos primeiros anos de República, e o federalismo pressupõe a ideia de um poder, de um governo central, de um governo unitário, que a gente chama de União, que é o governo federal, mas pressupõe a autonomia das regiões. Ou seja, por exemplo, isso faz com que, atualmente, em 2020, a gente, que se rege pela Constituição da República Federativa do Brasil, pressuponha a ideia de um poder
centralizado, de um governo centralizado, que a gente chama de União, que é o nosso governo federal. Esse governo federal tem uma Constituição, que a gente chama de Constituição Federal, e ela rege, organiza a sociedade brasileira como um todo. Entretanto, essa Constituição, pelo federalismo, garante que os estados tenham autonomia ao ponto de terem constituições próprias. Quer dizer, os estados podem ter regramentos próprios, desde que não firam, desde que não passem por cima da Constituição Federal, que é a lei que rege todos aqueles que vivem dentro do território brasileiro. Um outro elemento importante presente na Constituição de 1891 é o fim do poder moderador. Vocês lembram que o poder moderador era a possibilidade do imperador interferir nas decisões da sociedade por conta própria. O fim do poder moderador é acompanhada pela divisão dos poderes de modo como defendia Montesquieu durante o Iluminismo europeu, né? Ou seja, a ideia de que o poder vai ser dividido entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O legislativo sendo aquele poder responsável por produzir as leis, o poder executivo por criar as condições para que aquelas leis sejam aplicadas, e o judiciário como forma de fiscalização das leis e o cumprimento delas. Beleza? Outro elemento importante, presente na Constituição de 1891, é a laicização do Estado brasileiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer a separação entre Estado e religião. A gente sabe que isso vai ganhar força de maneira mais profunda na Constituinte de 1946, que é quando se institui a liberdade de culto no Brasil, ou seja, até 1946 a religião católica é a religião oficial do Estado brasileiro, e a partir de 1946 o Brasil passa a ser um país em que se preserva a liberdade de culto. Mas na Constituição de 1891 é quando se faz a separação entre Estado e religião, que era a forma como vigia no Império. Outro elemento importante, galera, presente na Constituição de 1891, é o fim do voto censitário. Vocês lembram o que é o voto censitário? É a permissão ou a liberdade para que só possam votar aqueles cidadãos que possuem uma renda X, ou a partir de uma determinada renda, eu permito que as pessoas possam votar e ser votados, né, nas eleições. Com isso a gente chama de voto censitário. Lembra lá na Constituinte de 1823, a Constituição da Mandioca, que se chamava Constituição da Mandioca porque só puderam participar das eleições, só puderam votar naquelas eleições aqueles fazendeiros que produziam um número superior a X toneladas de farinha de mandioca. Então lembra disso quando tu lembrar do voto censitário, beleza? Aqui, com a Constituição de 1891, se encerra o voto, ou a Constituição de 1891 põe fim ao voto censitário e institui um sufrágio universal. Porém, esse sufrágio não é tão universal assim, porque a Constituição de 1891 permite apenas que participem das eleições os homens maiores de 21 anos que não fossem religiosos, nem militares e que não fossem analfabetos. Ou seja, essa Constituição coloca para fora da participação política aproximadamente 80% da população brasileira da época, né? Se eu tirar mulheres, religiosos, militares e os analfabetos, eu tenho 80% da população brasileira. Ou seja, nós estamos falando de uma ampliação da participação política, mas de uma ampliação nem tão universal assim. Ainda a participação política está restrita a 20% da população brasileira. Beleza? Outro elemento presente na Constituição de 1891, galera, é a instituição do voto aberto. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas poderiam saber em quem você votou. E isso traz consigo uma prática da República Velha, que a gente convive até os dias atuais, que é o famoso voto de cabresto, que é aquele coronel, aquele líder político tradicional, no caso da República Velha,
na sua grande maioria ligado à propriedade de terra, que vai induzir, ou seja, vai condicionar o voto das camadas mais populares a partir da concessão de benefícios. Ou seja, se você votar em mim, eu te dou uma determinada ajuda, certo? Você sai da votação, me mostra o papelzinho que você votou em mim, então eu vou garantir aquela ajuda que eu te prometi. Se você não votar em mim, eu não vou te dar aquela ajuda que eu prometi para ti. Mais que isso, eu posso inclusive ameaçar a tua família e tirar os teus bens, inclusive perseguir a tua família. Então isso a gente chama de voto de cabresto, né? Que é uma característica que a gente convive até hoje. Um outro elemento importante presente na Constituição de 1891 é a definição daqueles cargos que seriam eleitos ou não. Então se institui por essa Constituição que presidentes, deputados e senadores e o vice-presidente da República serão eleitos pelo voto, mas prefeitos e vereadores serão nomeados pelo presidente da República. Um último elemento para a gente falar do Deodoro da Fonseca é que esse é um período em que a gente já convive ou passa a conviver com as primeiras revoltas que vão marcar toda a República Velha, né? É um período de muita instabilidade. Então aqui acontece a primeira revolta da Armada, uma rebelião de marinheiros que tenta derrubar o Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca resiste a essa tentativa de derrubada, declara estado de sítio e, com a declaração do estado de sítio, restringe os direitos democráticos, fecha o Congresso Nacional, mas não consegue resistir à pressão e acaba renunciando. Então o mandato do Deodoro da Fonseca é um mandato muito curto, né? Não chega nem a terminar o mandato, passa aí apenas 2 anos de mandato. A partir da renúncia do Deodoro da Fonseca, se abre um debate sobre o que fazer. Qual é o futuro, né? Como interpretar essa nova Constituição para dar conta desse fenômeno que é o presidente ter renunciado antes de ter terminado o mandato. O que fazer diante disso? O resultado desse debate é o Marechal Floriano Peixoto assumindo a presidência da República. O Marechal Floriano Peixoto assume com muito mais legitimidade do que o Deodoro da Fonseca, assume com a tarefa de consertar os problemas provocados pelo Deodoro e mais, dá conta de responder às necessidades desse Brasil republicano que está começando a surgir. Então, uma das primeiras coisas que o Marechal Floriano faz é acabar com o estado de sítio. Mas isso não quer dizer que ele seja mais democrático que o Deodoro da Fonseca, porque o Marechal Floriano usa a legitimidade que ele tem para convencer o próprio Congresso a fechar o Congresso e dar plenos poderes para ele próprio. Ou seja, fazendo isso, o Floriano Peixoto governa com plenos poderes. Tendo plenos poderes, ele lança uma ofensiva contra os opositores dele, os opositores ao governo, que gera conflitos entre os militares e entre a própria oligarquia que sustenta o governo. E esses conflitos nós podemos exemplificar nas duas primeiras, aí sim, com maior vulto, com maior força, revoltas da República Velha. Uma delas tem a ver com a revolta, um fenômeno, um episódio conhecido como Revolta da Armada, aonde marinheiros se rebelam contra a situação nacional, contra os castigos, também contra a situação da Marinha brasileira, e organizam uma revolta contra o governo federal, aonde eles tomam um navio de guerra, apontam seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaça o governo federal, que reage com dureza, né? O Marechal Floriano Peixoto não vai querer saber de conversa e vai para cima da revolta da Armada. O problema é que aqui no Rio Grande do Sul surgiu esse movimento que que ficou conhecido como Revolução Federalista. A Revolução Federalista, galera, ela é um conflito entre federalistas e republicanos. É considerada uma espécie de continuidade dos conflitos que marcaram o fim do Império. Os antigos monarquistas agora se transformam nos federalistas e os antigos republicanos continuam sendo os republicanos da Revolução Federalista. Então, federalistas e republicanos se opunham durante a Revolução Federalista entre a ideia de um Estado centralizado, de um Estado autoritário, inclusive defendido pelos federalistas,
e, por outro lado, um Estado mais democrático e prevendo maior autonomia para as regiões, que eram o que então defendiam os republicanos. Em um determinado momento do conflito, os federalistas, que tinham apoio de um setor do Uruguai, vale lembrar que o Gumercindo Saraiva, que é um dos líderes dos federalistas aqui no Rio Grande do Sul, era parente do Aparício Saravia, que foi um dos líderes dos liberais no Uruguai, que foi uma figura importante nos conflitos que marcaram a modernização da sociedade uruguaia no final do século XIX para o início do século XX, né? E também os federalistas tinham relação com o pessoal da Revolta da Armada. No intuito de ajudar, de se solidarizar com a Revolta da Armada, os federalistas começam a ir em direção ao Rio de Janeiro para ajudar os rebeldes lá do centro do país. Só que com isso, os republicanos aproveitam para avançar aqui no sul. Então, quando os federalistas chegam aproximadamente no Paraná, são obrigados a retornar para o Rio Grande do Sul para conter o avanço republicano. E isso faz com que então, eles se encontrem numa batalha que ficou conhecida como a principal batalha da Revolução Federalista, que é conhecida como a Batalha do Pulador, por acontecer nessa localidade, aqui próximo à cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e foi conhecida como a batalha então que pôs fim à Revolução Federalista, uma batalha que ficou muito famosa por ser muito sangrenta. A Revolução Federalista, galera, é também conhecida como a Revolta da Degola, porque devido às condições precárias que haviam durante essa revolta, era uma prática comum não fazer prisioneiros. Então, o que se fazia com os prisioneiros era matá-los a partir da degola. Existiam várias técnicas das degolas. Beleza, galera? Então, isso é um pouco desses primeiros momentos do Brasil República. A gente, no próximo vídeo, vai falar sobre a Revolta de Canudos e do Beato Antônio Conselheiro. Beleza, galera? Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido. Valeu!